Primeira vez que eu tive noção do problema de ansiedade que eu tinha foi uma crise de ansiedade que eu tive do nada, assim. Foi uma coisa... Uma situação aparentemente normal, aparentemente simples, né? Num shopping, né? Numa fila de espera, num restaurante, né? Eu comecei a me sentir muito mal, tal. Não entendi o que estava acontecendo, tentando entender o que estava acontecendo, tal. Acabei indo uns dias depois no psicólogo e comecei a entender que aquilo era ansiedade, né? Então, isso foi em 2018, né? Mas quando eu fui entender o tamanho da minha ansiedade mesmo, foi quando eu tive minha primeira crise de pânico, né? Foi a primeira vez que eu entendi o tamanho da parada, assim. Foram uns anos atrás, eu tava numa viagem que eu fiz, né, com uma pessoa. A gente tava tendo uma discussão por questões de relacionamento, né? E a discussão não acabava. Não importasse o que eu fazia, não importasse como eu tentasse encerrar a discussão não acabava. A discussão, cara, durou horas, assim. E era uma discussão que tava me desgastando, porque eu já tava tentando encerrar aquela discussão há algum tempo, né? E era uma discussão que já vinha carregada há muito tempo, era uma relação que já estava desgastada há algum tempo, que eu já estava tentando resgatar aquilo há algum tempo, então eu já estava meio numa situação meio ruim. E aí a coisa só escalonava, aí em determinado momento o papo foi piorando, e, cara, um gatilho meu foi ativado, assim, pum, e eu simplesmente desativei. Eu desliguei. Eu, cara, simplesmente arranquei minha roupa, arranquei minha camiseta, né? Saí correndo, gritando, desesperado, chorando. Foi uma coisa muito louca, assim, me batendo. Desesperado, assim. Foi uma coisa pra mim que foi terrível, assim, terrível, né? Foi uma das piores sensações da minha vida, assim. Foi uma coisa muito ruim. Eu entrei num piloto automático da minha cabeça, assim. Acho que foi uns 5 minutos que eu tava num lugar que eu não conseguia ter controle de onde tava a minha cabeça, né? E aí fui buscar ajuda, né? Fui buscar ajuda psiquiátrica, né? Psicóloga, né? Na verdade, né? Nunca cheguei a tomar remédio. E fui tentar entender um pouco de onde vinha isso, né? E tudo aquilo vinha de um contexto muito grande, né? Isso daí foi em 2022, de um contexto de um ano que eu vinha vivendo, de uma situação que eu vinha vivendo com algumas pessoas, num lugar profissional, pessoal, até mesmo um contexto familiar que eu tava vivendo, e um monte de coisa que tava acontecendo, assim, que era muito difícil de ter, né? E tudo aquilo era meio que junto, assim, de começar a entender um pouco do quanto que tudo junto, todo o contexto, toda a pressão, todo o estilo de vida, todas as coisas que aconteciam, todas as relações, todas as coisas que tinham acontecido também, até mesmo o momento, né? Era o auge da pandemia também tava rolando. Então ali era uma panela de pressão que tava acontecendo ali. E aquele momento ali foi um momento onde eu olhei e percebi ali o tamanho. Cara, porque assim, se na primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu entendi o tamanho da minha gravidade, né? Quando eu olhei e falei assim, isso aqui é uma coisa que, né, é ruim, né? Quando eu tive uma crise de pânico, foi onde eu olhei e falei, puta, cara... Eu nem tinha ideia, né? Eu acho que eu tinha provado a entrada, né? O prato principal é muito pior do que eu podia imaginar, né? E a grande questão da ansiedade que eu comecei a reparar ao longo dos tempos e comecei a refletir e que me pega e que talvez seja pra mim a pior parte da ansiedade, assim, de conviver com a ansiedade, é que eu não fico ansioso em momentos de estresse, assim. Isso é muito louco, cara. Se tu me botar pra subir num palco, fazer uma apresentação pra 10 mil pessoas, eu sou mó paz. Se a gente tiver um evento importante pra fazer, eu sou mó tranquilo. Se a gente tiver uma gravação importante pra fazer, sou tranquilo também. Não tenho dificuldade. Se a gente estiver fazendo uma gravação,
estiver fazendo um evento, se a gente tem um dia de gravação corrido, pô, a gente consegue fazer isso daqui relativamente tranquilo, vai, corre, faz. Tudo muito tranquilo, tudo muito de boa, assim, sabe? Tipo, acelerado e tal. Consigo realizar tudo no status que precisa realizar, né? Onde minha ansiedade me pega mais, assim, e me maltrata mais mesmo, é quando eu tô precisando ficar de boa. E isso é uma parada que eu acho que eu vejo poucas pessoas falando, assim, né? Onde a ansiedade me machuca mesmo, assim, é quando eu quero relaxar. Porque às vezes não tem nada acontecendo. Às vezes eu quero sentar no sofá, às vezes eu quero andar com o meu cachorro, às vezes eu quero, sei lá, ficar com minha mina, quero dar uma volta no shopping, às vezes eu quero curtir uma praia, às vezes não tem nada acontecendo. E minha cabeça tá 1.000.000 por hora. Minha cabeça tá 1.000.000 por hora, minha cabeça tá fervilhando, minha cabeça tá borbulhando, né? Minha cabeça não para, minha cabeça estressa, minha cabeça eu hiperventilo, eu começo a ficar completamente maluco das ideias e não tem nada acontecendo, né? E é uma parada que é um mantra que eu criei e eu preciso me repetir às vezes, que é tipo assim, não tem nada acontecendo agora, né? Tipo, nada tá acontecendo agora. E eu preciso controlar às vezes o ritmo das minhas ideias, né? E essa é uma grande questão da ansiedade que também eu fui entendendo com o tempo, né? Que é a dificuldade de alcançar as minhas ideias, né? Às vezes as coisas vão tão rápidas, tão escalona tanto, as coisas são tão corridas, né? As coisas são tão aceleradas, as coisas são tanto pensamento, é tanto problema, é tanta coisa que acontece, porque a coisa vai passando na sua cabeça, aí começa a pensar, aí você pensa, pô, tal coisa vai acontecer, mas posso fazer isso, aí pode acontecer aquilo, aí pode rolar aquilo, mas se eu fizer aquilo, eu posso fazer isso, aí eu posso fazer aquilo, aí vai fazer aquilo, se fazer aquilo, vai acontecer isso, vai fazer não sei o que, vai ser coisa lá, mas pode ter aquilo, mas pode ter um ser, blá blá blá. Então às vezes a coisa tá tanto problema, tanta coisa acontecendo, que às vezes eu não consigo alcançar minhas ideias pra resolver o que tá acontecendo agora. Às vezes a coisa tá tão ali que eu ainda tô aqui e eu não consigo mais voltar o pensamento pra cá. E isso também é uma parada muito difícil, que às vezes é tanto problema que tá passando, é tanta coisa que tá rolando na cabeça, que é difícil às vezes eu explicar pras pessoas que estão comigo, às vezes, o que eu tô tentando explicar, né? Eu tô tentando, pô, eu mostrar pras pessoas o que tá passando na minha cabeça. Porque às vezes eu tô com tanto problema, que às vezes eu tô com alguém, né? Isso é uma coisa que, pô, que já me atrapalhou muito em trabalho, assim, é ansiedade torando, precisando explicar tudo que tá rolando. E a pessoa às vezes até quer entender, mas eu preciso traduzir né? Pra, tipo, o que essa pessoa pode me ajudar, né? E isso gera um monte de problema, né? Eu sofri muito de problema, porque às vezes qual que é o raciocínio que eu tenho? Tipo assim, caralho, eu não vou conseguir traduzir tudo isso pra essa pessoa, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer sozinho. Isso gera o quê? Mais ansiedade. Porque se eu tentar traduzir isso pra essa pessoa, eu vou fazer uma avalanche de ideia pra essa pessoa que vai, mano, as pessoas vão achar que eu sou um maluco, né? Vou passar um de doido. Então, ou eu vou atropelar essa pessoa de ideia e vai ser terrível, essa pessoa não vai me entender, eu vou pagar de louco, ou eu vou tentar fazer sozinho e eu vou atropelar as ideias também. Ou minha comunicação vai ser terrível, né? Então isso gera muito problema também, né? Ou, o que era pior ainda, momentos ruins ficavam piores porque não dava pra centralizar as ideias, né? As ideias que eu não conseguia centralizar, os problemas que eu não conseguia resolver, os problemas que eu não conseguia alinhar pra chegar numa conclusão, porque a cabeça tava tão confusa, a coisa tava tão corrida, tão acelerada, essa dificuldade de alcançar as ideias, os passos das ideias, era muito difícil. E aí, pô, imagina, ainda mais o trampo que a gente vive, na realidade que eu tô, que é uma puta bagulho conectado, rede, imagem, algoritmo, a coisa tá sempre trocando, acelerando, tem que ser pra ontem, tem que ser pra agora, é cliente, publica agora, mudou, trocou, mudou o briefing, tem que fazer pra já, tem que fazer não sei o quê. E isso foi muito difícil, assim, e com o tempo. Quando eu tive essa crise de pânico, né, essa parada que eu tive, assim, o ano de 2022 foi um ano que foi muito
simbólico pra mim, assim, né? Que foi um ano que eu tive um monte Cara, quando minha cabeça quebrou, assim, foi lá, que eu tive que olhar pra várias coisas na minha vida e começar a redesenhar, né? Que foi quando falou que o relógio quebrou, né? Falei, pô, mano, aqui parou, aqui o bagulho... Os Divertidamente pararam de vez, assim, né? Eu tive que começar a olhar pras coisas, assim, e tive que ir mexendo uma, assim. Falei assim, meu, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a olhar o que eu tava fazendo com o meu corpo, eu comecei a olhar o que eu tava fazendo com meus relacionamentos, eu comecei a ver o que eu tava fazendo com minha comida, eu comecei a olhar fazendo com o meu trabalho, eu comecei a olhar fazer o que eu tava fazendo com minha rotina. Cara, eu comecei a olhar pra tudo e comecei a ver. Falei, mano, tava na merda, assim, né? E... Isso é muito louco, cara. O quanto que eu comecei a olhar também a quantidade de merda que eu tinha feito. Isso é muito difícil, porque você tá tão preso nas ideias, às vezes, assim, da ansiedade, que você não consegue ter um discernimento das coisas, né? Tu vai começar a olhar, assim, coisas que passaram, coisas que aconteceram, e você tá tão preso nessa correria silenciosa das ideias, que tu olha e fala assim, pô, ali não era isso, né? Não era bem isso, né? Não era bem isso que devia ter sido feito, não era bem assim, né? Ou era isso, mas podia ter sido assim, né? Então, conviver com ansiedade é essa corrida... É essa corrida com as suas ideias, né? Você tá correndo com, sabe? Tipo assim, você caminhando enquanto tem alguém te puxando, sabe? Eu gosto... quase a figura do quando eu vou andar com o Tobias e o Tobias quer correr, sabe? O Tobias às vezes quer correr, eu não quero correr, né? Eu nunca quero correr com o Tobias, quando o Tobias não dá. E ele puxa, né? O Tobias me puxa. E quando o Tobias puxa, eu vou junto, né? Só que é como se eu tivesse com 10 Tobias me puxando, né? E a ansiedade é isso, é como se 10 Tobias estivessem me puxando e eu estivesse sendo arrastado pelo Tobias, né? Como se estivesse sendo arrastado por 10 cachorros pela rua, né? Tobias é meu cachorro, pra quem não sabe, é um Bull Terrier. Como se estivesse sendo arrastado por essas ideias na rua e eu não tivesse... Pô, eu tô na guia, né? Mas como se eu não tivesse agência naquela guia, né? Tipo assim, eu tô no controle, mas parece que eu não consigo ter o controle daquilo, né? Não tivesse ter agência por cima daquilo, né? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha vivência com a ansiedade, sobre como é viver com a ansiedade, sobre como é a minha experiência com a ansiedade, sobre o que eu aprendi vivendo com a ansiedade. E não sei, gente, aqui ó, papo sério, talvez isso tenha gatilhos para algumas pessoas. Não sei se tem alguma lição, não sei se esse aqui é o mais motivacional dos vídeos que eu já gravei na minha vida, mas é um papo mais sincero aqui sobre o que eu entendi, aprendi e entendi sobre ansiedade há algum tempo, tá bom? Então prepara sua coleira aí, que tá começando conversas difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece aqui todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Feliz demais em estar aqui em mais um episódio do nosso podcast, que acontece aqui no YouTube, mas também acontece no Spotify. Olá, Spotify, não esqueci de vocês. Spotify, ó, quero aquele oi nos comentários também. Deixa um comentáriozinho pra mim. Eu que aprovo todos os oizinhos no Spotify, todo o comentáriozinho de vocês. E respondo também, vou tentar responder todos os comentáriozinhos no Spotify. Então, sejam educados, deixem seus comentáriozinhos, tá? Queremos continuar crescendo no Spotify. Tem um botãozinho aí em cima, ó, 3 pontinhos, cliquem, avaliem com 5 estrelas. Ó, no Spotify é importantíssimo que a gente dê uma crescida, tá? Então eu preciso muito que vocês avaliem, então se possível compartilhem também esse episódio do Spotify no WhatsApp, ajudem a gente aí, porque é um lugar muito difícil de crescer, o feed em áudio, e a gente precisa muito dessa força, tá? Porque muita gente reclamou pra gente ir pro feed de áudio, a gente foi, cumprimos a nossa promessa, só que agora você tem que fazer a sua parte. E a sua parte agora é ajudar a compartilhar essa ideia. Então, compartilhe essa ideia, por favorzinho? Pode ser? Por favorzinho é um bom termo? Oi? Por favorzinho, compartilhe. Curtam, compartilhem, se inscrevem, vão e vambora, tá? Alguns números rapidinho aqui que eu separei, tá? Em 2019, o OMS apontou que o Brasil é o país com o maior número de ansiedade do mundo, né? Estima-se aí que 27% da população brasileira tenha ansiedade, o que dá uma média de uma faixa de 56 milhões de brasileiros. E alguns dos principais
Motivos pelos quais tantas pessoas sofrem de ansiedade aí seja a instabilidade econômica, a polarização política, a incerteza global, insegurança pública, conflitos, aquecimento global, a vida digital e também, né, um pouco do agravante que veio com a pandemia. Mas a gente não precisa nem dizer, né, que a era digital talvez seja o grande definidor disso, né? A era das telas foi um dos grandes causadores aí de muitos dos problemas que a gente teve que vieram junto à ansiedade, né? Muitas pessoas falavam, e eu lembro ali de idos de 2015, 2016, que a depressão seria o mal do século, depressão seria o grande mal do século, tal. Puta, a ansiedade passou fácil. Porra, a ansiedade passou tranquilo, tá? E a ideia desse vídeo daqui era um pouquinho de falar alguns fenômenos, algumas coisas que se passam assim na minha cabeça e que eu lido. Acho que uma que, cara, que tem sido muito difícil assim pra mim e essas últimas semanas eu tenho vencido um pouco, né? Que eu gloriosamente emagreci coisa de 2 quilos essas últimas semanas, tá? Devo ter engordado de novo esses 2 quilos porque o Luca me levou pra comer parmegiana hoje, né? Mas culpado, né? Pessoas falaram que você deveria ter um microfone e você também, tá? Porque as pessoas querem ouvir você falando, mas o Luca é tímido, tá? Mas enfim, uma das questões que acontece muito comigo é o arregaço de comer quando eu tô ansioso. Então, eu comecei a ver a minha ansiedade sendo descarregada na comida. Então, pra você ter uma ideia, em determinado momento, eu comecei a medir a minha ansiedade pelo valor da minha comida no quilo. Isso é muito maluco, cara. Tipo, eu ia pesar minha comida na balança, eu olhava e falava assim, puta, acho que minha ansiedade tá foda. Se quando eu ia pagar a conta lá no Quilão, excelente restaurante, aliás, quem tá aqui na região da Vila Prudente, recomendo. Eu via que, tipo, porra, realmente, mano, hoje eu arregacei, tá? Tô um pouco a mais. E tá totalmente ligada por questões emocionais, né? Então, eu até fui dar uma pesquisada, né? Porque a comida, ela acaba sendo uma válvula de escape, né? Por questões ligadas ao prazer, né? Porque a comida, ela libera uma série de hormônios, neurotransmissores, que estão ligadas a esse sentimento de alívio, né? Alivia a angústia, alivia estresse, alivia a tristeza. Então, tá ligado a isso, né? Então, comidas que são ricas em açúcar, gordura, carboidrato, tem uma parada ligada aos gatilhos de recompensa no nosso cérebro. Então, isso dá um sentimento de alívio, conforto e prazer pra gente. Então, você tem uma fuga emocional muito ligada a isso. O carboidrato, ele ajuda também a diminuir o nível de cortisol também do nosso corpo. Então o corpo, ele acaba aprendendo que comendo muito, comendo mal, isso faz a gente melhorar, né? Isso faz a gente melhorar. Então ele acaba jogando a gente pra um... Cara, vambora, come que melhora, come que você passa, come que você esquece, come que acontece. E eu comecei a perceber uma parada, e isso piora, ainda mais agora que tá no momento de Páscoa, isso piora em Páscoa, tá? Páscoa pra mim é a pior época do ano disso, assim, que é o momento onde eu me sinto uma merda, normalmente, tá? E já me senti pior, mas já me senti terrível, assim. Teve uma vez, pra mim, foi uma das piores vezes da minha vida, assim, de eu comer, e assim, sabe, é um sentimento terrível, assim, de acontecer, de eu olhar e falar assim, caralho, que lixo de ser humano, tá ligado? De uns anos atrás, né, durante a pandemia, que eu tava realmente mal, assim, tava gordão, cara, eu ganhei um ovo de Páscoa e comi um ovo de Páscoa inteiro em um dia. Blá. Desse foi assim, blá. Mas assim, cara, deu tá com azia no talo, assim, sabe? Azia de chocolate, assim, olhar e falar, mano, cara, que lixo, sabe? De olhar e falar assim, cara, isso é um lixo, sabe? De me sentir terrível, assim. Uma total falta de controle, assim, e saber que 100% não era eu mais, que eu não tinha mais agência de me impedir de comer aquele chocolate, sabe? Não tinha nada que me travasse de impedir de comer aquilo, né? E tem sido uma batalha, assim, né? Nos últimos dias melhorei, tenho vencido um pouco. Às vezes tenho ganhado, às vezes tenho perdido. No último ano, pra mim, tem sido muito difícil, né? Eu falo isso porque passei no nutricionista, né? Depois passei no nutrólogo, tô numa batalha disso porque, como eu tive sérios problemas aí relacionados a outras coisas, uns meio sérios aí que
de vida adulta, de empresa, dos caralho a quatro, eu percebi que eu não só ganhei peso, mas como eu também joguei muito disso, né, pra comida no último ano, né, e algum peso que eu tinha ganhado, que eu tinha perdido, né, nos últimos anos eu acabei ganhando nesse último ano, né, muito por causa de ansiedade. E aí tenho lutado contra isso aí no último... Resolvi voltar a lutar contra isso nos últimos meses. E acabei descobrindo que isso é uma válvula de escape. Eu sei que muita gente também joga pra vários lugares nessa válvula de escape. Acaba sendo também às vezes pra bebida, muitas vezes acaba jogando pra droga, muitas pessoas acabam jogando também pra compulsividade, né? Videogame, coisas compulsivas, acabam achando um lugar onde elas descarregam, né? Essa ansiedade. Outro ponto que me prejudica muito a ansiedade e que, cara, é uma questão também que eu aprendi a entender ao longo do tempo e eu vejo muito pouca... Essa é uma questão que conversei muito pouco com as pessoas, também não vejo tanto reverberar, é o cansaço físico da ansiedade, cara. Porque assim, a ansiedade ela coloca o nosso corpo num estado de atenção constante, né? Então nosso corpo tá nesse estado de fuga, né? O nosso sistema nervoso simpático, ele tá ativado, né? E isso faz com que a gente libere hormônios como adrenalina, cortisol. Então a gente tá com essa tensão muscular e essa respiração pronto pra qualquer momento a gente sair correndo, né? Como se a gente estivesse na selva sendo caçado por um bicho, certo? Só que essa tensão, esse rolê que a gente tá de tá tenso, sabe? Esse peso no ombro, no pescoço, esse ritmo acelerado, tudo isso que a gente tá assim, isso vai causando pra gente vai deixando a gente cansado, sabe? E é muito comum, assim, em tempos que eu tô muito ansioso, cara, eu parecia que eu tô moído, velho. Moído, assim, de olhar e falar assim... Cara, eu não fui pra academia, eu não fui treinar, eu não fui fazer gym, eu não corri, eu não fiz nada. Mas por que eu tô desgastado, sabe? Por que eu tô exausto? Parece que eu corri uma maratona, né? Por que eu tô tão... não consigo fazer mais nada, mano. Mas por quê? Não, porque eu tô ansioso, porque eu tô cansado, porque minha cabeça não deixa, assim. A sua cabeça... É muito louco, assim, o quanto a nossa cabeça influencia no nosso corpo, né? A cabeça, ela é o volante do corpo, né? E às vezes só desse estado alterado que a gente tá, a gente já não consegue performar bem, né? Isso é muito doido. Principalmente esse futebol, né? Imagina, porra, a galera fala que jogador de futebol não precisa de psicólogo. Pensa pra um atleta que tá tendo uma crise de ansiedade e que tem que entrar pra jogar uma bola, que entra com isso, com um nível de tensão de ansiedade pra jogar uma bola, com esse cansaço, com esse estresse, com essa estafa física que vem de uma crise de ansiedade pra bater uma bola. Como é que ele tá? Entendeu? Outra questão também é muito relacionada ao sono, né? O sono e a ansiedade, eles têm uma relação bidirecional. E aí, isso sempre me leva a uma pergunta terrível, né? Que assim... de tempos em tempos aparece, né? Tipo assim... Eu tava dormindo mal porque eu tava ansioso... Ou eu tava ansioso porque eu tô dormindo mal. E isso é padrão, tá? Seguinte... Isso aqui tem até umas pesquisas aqui que provam isso, né? A má qualidade do sono, ela piora os transtornos de ansiedade, tá? Mas o contrário também ocorre. Então, o que acontece? Quanto pior você dorme, mais você tende a ficar ansioso. Então, você vai ter menos capacidade de lidar melhor com a situação, mais você vai ter hormônio ruim, mais você vai estar com esse sentimento ruim, mais você vai ter com esses desconfortos e mais você vai estar piorando, certo? Quanto mais ansioso você tiver, quanto mais pior tiver sua cabeça, pior você vai dormir. Quanto pior você dormir, mais ansioso você tiver. Você vai estar. Então, é uma relação que ela joga um pro outro. Pá, 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 pá. E aí, mano,
essa é uma parada que é uma batalha gigantesca, cara. Gigantesca, assim. O meu sono é uma parada que eu... Cara, que eu luto muito também, assim, pra conseguir vencer, assim. De, pô, 8 horinhas bem dormidas pra mim são uma batalha... Cara, quando eu durmo 8 horinhas bem dormidas, pra mim eu comemoro, tipo, gol. Tipo, gol. Você fala, cara, hoje eu venci o sono. Hoje eu dormi bem. Assim, quando eu durmo bem, eu falo, meu, hoje eu dormi legal. Outra grande brisa da ansiedade, que eu acho que é um regaço, né? Essa tentativa, essa luta constante para não acreditar tudo que a nossa cabeça se enfia, né? Então, porra, a cabeça, ela vai criando situações que você conjecturou, né? Você overthinking total, né? Você... Pô, cara, eu... Pô, vou confessar uma parada aqui, meio escrota, meio patética, tá? Eu tenho um medo meio infantil, né? Uma parada de criança, né? Que é minha, assim, que eu carrego, né? Tenho um medo de morar na rua. E não sei se isso é um trauma meu. Não sei se alguém falou alguma coisa pra mim quando eu era mais novo. Não sei se é dos lugares que eu frequentei. Não sei de onde é. Mas eu tenho muitos pesadelos com isso, né? Constantes pesadelos com isso. E é uma coisa que passa na minha cabeça às vezes. Falo assim, mano, eu tô a um rolê errado de morar na rua. Eu tô a um... Estou automaticamente morando na rua, assim, né? E... Pô... qualquer brisa, qualquer dificuldade, eu falo, pô, porque, sei lá, eu sou filho único, né? E tenho... Minha família não tem nada, minha família não tem bens, minha família não tem imóvel, minha família é pobre, eu não tenho casa, eu moro de aluguel. Se eu mexer tudo errado, mano, se eu tomar um golpe, se acontecer uma coisa, mano, mora na rua, né? Isso, né? E eu sei que não é isso. Tá? Não precisa me explicar que não é isso. Até porque meu psicólogo já me explicou umas 10 vezes já. Mas minha cabeça vai pra essas. E às vezes é uma batalha contra isso, cara. Às vezes é uma batalha. Às vezes eu tô lutando contra umas batalhas, contra algumas coisas que eu preciso olhar e falar assim, eu tô lutando contra as coisas que não aconteceram. Isso é muito maluco, às vezes eu tô sofrendo por coisa que não aconteceu, sabe? Tipo, às vezes eu tô fritando, pirando, lutando com bagulho que não sequer aconteceu, sabe? Tipo assim, tá, não aconteceu. Então assim, mas pode acontecer, tá, mas não aconteceu. Então vale a pena sofrer por que não aconteceu? Então é muito essa pira. É um bagulho que eu tô lendo muito sobre isso, né? Sobre o estoicismo, sobre essas coisas. Porque é um lugar de onde eu tô tentando colocar a minha cabeça agora, né? Sobre colocar a minha cabeça, minhas ideias. E tem me ajudado muito, né? E, porra... E aí vem o motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo daqui, né? Pô, caralho, a galera deve estar olhando esse podcast e pensando assim, caralho, o maluco gravou um podcast aqui só pra falar que ele é lelé da cuca, né? Que ele é maluco, que ele é fugido das ideias. Mas, no geral, minha vida é muito funcional, né? Eu acho, pelo menos eu acho, né, Luquinhas? Acho que... Pô, é sempre funcional. Pago todas as minhas contas, pago todos os meus funcionários, entrego todos os meus compromissos, cuido da minha família, cuido da minha namorada, cuido do meu cachorro, faço tudo o que eu preciso fazer, pratico meus exercícios, faço minhas coisas, tenho boas relações, faço coisas boas. E, assim, tem os momentos de recaída, tem os momentos muito ruins, tem os momentos bons. E acho que existe vida com ansiedade. Eu tive um momento de fundo do poço muito forte, né? Acho que 2022 pra mim foi o pior momento da minha vida. Infelizmente, esse momento foi tão ruim que me afastou de muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam próximas a mim, porra, tiveram que lidar com isso, que não deveriam ter lidado. E, porra, eu não tinha ferramenta, eu não tinha apoio, ou até mesmo tava num lugar, em situações, ou até mesmo
E sei também que pessoas que pioraram o que aconteceu comigo, assim, também tem pessoas que fizeram pior ainda pra mim, né? Tem uma pessoa em específico pra mim que, porra, o que já era ruim tornou 1000 vezes pior o quadro pra mim, que é uma coisa também que faz parte, né? Mas também não quero fingir que sou vítima da vida, né? Não gosto muito desse esse papel, não me cabe muito. Mas eu acho que assim, eu tive uns últimos anos meio difíceis, né? Uma situação muito difícil nos últimos anos. E consegui controlar bem minha ansiedade. E fiquei até satisfeito, assim, né? Porque a ansiedade, ela tentou voltar. Eu consegui controlar bem. Consegui olhar ela, consegui segurar ela, consegui controlar os lugares, consegui entender pra onde ela ia, consegui vir e tal. Então, eu consegui vir bem pros lugares que iam, pra onde ia, o que tava pra acontecer, como acontecia. Eu conseguia reconhecer melhores padrões, eu conseguia entender mais a mim mesmo. Muito da terapia me ajudou muito também, muito de estudar sobre ansiedade ajudou muito. Hoje, muitas das coisas que eu tô passando, eu olho e falo assim, tá, isso é isso. Pum, eu consigo dar nome pras coisas. Isso faz muito bem. Você consegue entender, tipo, isso é aquilo, isso é que nem daquela vez. Isso talvez seja por causa disso, isso é por causa daquilo. Você entender, você falar sobre, você conseguir nominar as coisas, eu acho muito bom. Eu vejo algumas pessoas que eu convivo em alguns núcleos que claramente sofrem com ansiedade. E elas lutam muito contra isso, né? Ah, porque é coisa de viado. Ah, porque eu sou homem demais. Ah, porque eu sou... Ah, você ia ficar surpreso, mano. E elas não conseguem dar um nome pra isso. E as pessoas estão morrendo, assim. Você vê que os caras... Mano, o cara tá sofrendo, porque ele não vai admitir isso, né? Não vai admitir, né? E, pô... Mas cada um tem a sua jornada, né? E acho que às vezes você ter esse entendimento ajuda muito, sabe? Ajuda muito você conseguir entender, dar nome pras coisas, entender gatilho, entender o que acontece. Então, eu sei que quando acontece isso, eu passo por isso. Eu sei que quando tem isso, acontece isso. Que eu falei, o psicólogo ajuda muito. Cara, a rede de apoio ajuda demais. Estar com pessoas boas, estar em lugares bons, em situações boas. Eu tenho entendido que eu tenho novos gatilhos, então eu preciso evitar novos gatilhos de coisas que têm acontecido. Então, eu tenho evitado passar por esses novos gatilhos. Então, eu tenho tentado lidar... Mas eu sei, e eu sei que eu tenho ansiedade, a ansiedade ela tá comigo, né? E eu preciso lidar bem com isso. E uma coisa que eu pensei e refleti, e nos últimos anos isso me pegou um pouco, foi pensando sobre minha mãe, né? Eu e minha namorada, a gente conversa muito que a gente vai casar, né? Pô, tal, a gente fala muito sobre ter filhos no futuro. E... eu lembro muito sobre como minha mãe me criou, e sobre algumas situações com minha mãe e tal. E eu claramente, assim, tem situações da minha mãe que na época pra minha mãe passava, acontecia, minha mãe gritava, brigava, se desesperava, se descontrolava, tal. E que pra mim, eu, como criança, eu ficava muito assustado, né? Eu ficava muito impressionado, tinha medo. Pra mim era uma coisa muito... caralho, sabe, tipo, impressionante. Eu lembro que minha mãe tinha... Putz, isso aqui foi uma parada que me marcou muito, assim. Minha mãe tinha umas feridas na cabeça, né, que surgiam. Em 2022, aí, quando eu falei que tive a crise de pânico, que foi o auge da minha ansiedade, eu comecei a ter as mesmas feridas na minha cabeça. E aí eu entendi que o que minha mãe tinha claramente era ansiedade. E aí eu comecei a entender o que minha mãe tinha na época, quando ela me criava, era ataque de ansiedade. Minha mãe claramente estava passando por aquilo, muito mais nova, com um filho para criar, com muito menos ferramentas, com muito menos instrução, sem apoio psicólogo, de um psicólogo, né, psicológico, numa época onde você buscar um psicólogo era coisa de louco, numa época onde você sequer sabia onde buscar um psicólogo, né, numa época onde você não tinha isso na televisão, você não tinha isso na mídia, você não tinha lugar nenhum, e minha mãe sofreu muito com isso na época, não tinha onde buscar isso, como buscar isso, até mesmo por que buscar isso, né. E essa é uma parada que eu entendo, porque se eu quiser ser pai, se eu quiser poder criar meu filho, eu não quero que meu filho tenha que passar pelo que eu passei quando eu era criança. E aí eu não tô querendo condenar minha mãe, não tô querendo condenar meus pais,
Mas eu quero, pelo menos, não ter que repetir os mesmos erros. Quero cometer os meus erros. Erros diferentes. Mas não quero poder ter que fazer com que ele passe pelo mesmo processo. De entender que ninguém precisa ser vítima da minha ansiedade. A não ser eu, entendeu? E nem eu preciso ser vítima da minha ansiedade, né? Que eu preciso entender exatamente o que está sob o meu controle, o que não está sob o meu controle, que situação eu preciso encarar de um jeito, que situação eu preciso encarar de outro jeito. E tentar não replicar esses processos, né? E para quem tem ansiedade, para quem sofre de ansiedade, para quem tá lidando com ansiedade, acho que no fim do dia é um pouco do... A gente vai carregar isso. E é sempre um processo de se entender. É sempre uma batalha, né? Tem dias incríveis, tem dias que eu acordo uma nice, tem dias que eu acordo... hoje é um dia ótimo, né? Hoje é um dia benzão, legal, um dia ótimo. Semana passada eu tava terrível. Semana passada eu tava mal, entendeu? Semana passada eu realmente tava mal, assim. Semana passada eu tava um buraco em determinado momento. E é isso, assim, é encarar um dia de cada vez. Tem um dia ruim, tá tudo bem, tá um dia ruim. Essa semana eu tô mal, né? Porra, que merda, né? Faz parte, né? Então tá tudo bem, vamos aí. Vamos tentar entender como é que a gente encara uma semana ruim. Bora, né? E essa semana eu tô bem, que foda, tô uma semana boa. Bora curtir a semana boa, né? Acho que é um pouco disso, assim. E acho que a vida, ela até ganha um pouco mais de propósito, né? Você conseguir curtir os dias bons, né? Como serem dias muito bons. Você vê os dias ruins e você tentar deixar os dias ruins menos piores, né? Você, ao invés de olhar pro dia ruim e falar, cara, que dia terrível. Não, podia estar ruim, mas deixa eu tentar deixar ele menos catastrófico, né? E acho que a ansiedade é isso, né? É entender. Né? Conhece-te a ti mesmo, né? Acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente começa a sacar cada mecanismo, cada gatilho, cada coisa que acontece, talvez você não tenha controle 100% da sua ansiedade, talvez você não consiga matar de vez a sua ansiedade, mas pelo menos você vai conseguir domar um pouquinho, né? Essas feras que te carregam por aí. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.